Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E os relógios inteligentes já se tornaram parte da rotina de muita gente. Mas uma nova categoria de dispositivos começa a chamar a atenção de consumidores, fabricantes e até das gigantes de tecnologia. Os anéis inteligentes. Pequenos, discretos e cada vez mais sofisticados, eles prometem monitorar desde a qualidade do sono até indicadores importantes de saúde e bem-estar. Mas afinal, por que esse mercado está crescendo agora? E será que estamos diante da próxima evolução dos wearables? No episódio de hoje vamos entender o que está por trás do avanço dos anéis inteligentes, como essa tecnologia funciona na prática e o que ela pode representar para o futuro dos dispositivos vestíveis. Você também vai conferir. Apple acusa a OpenAI de usar segredos comerciais para avançar em hardware de IA. TCL prepara celular que mistura smartphone, Kindle e segunda tela removível. E Netflix pode lançar canais 24 horas e resgatar o modelo da TV por assinatura. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no Top 20 do Prêmio Best 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Mas antes da gente entrar na conversa, vale lembrar que os anéis inteligentes fazem parte de um mercado que vem crescendo junto com a busca por dispositivos capazes de monitorar nossa saúde de forma contínua e cada vez mais discreta. Enquanto os smartwatches apostam em telas, aplicativos e notificações, os anéis inteligentes seguem um caminho diferente. Coletar dados sobre o corpo praticamente o tempo todo, sem interferir tanto na rotina do usuário. E a proposta é simples: transformar informações como frequência cardíaca, qualidade do sono, nível de atividade física e outros indicadores em insights que ajudem as pessoas a entender melhor seus hábitos e cuidar da saúde de forma mais preventiva. Mas será que essa categoria veio para ficar? Quais são as vantagens em relação aos relógios inteligentes? E como a inteligência artificial pode ampliar ainda mais as possibilidades desses dispositivos nos próximos anos? Para conversar sobre esse tema, eu recebo agora Amanda Rodrigues, gerente de marketing e produtos da Lite. Amanda, muito bem-vinda ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, porque nos últimos meses a gente tem visto cada vez mais fabricantes apostando nos anéis inteligentes, né? E o assunto tem ganhado espaço no mercado de tecnologia. O que está impulsionando esse crescimento e quais sinais mostram que essa categoria não é só hype e veio para ficar? Eu acho que faz parte de todo esse movimento da sociedade de uma busca de cuidados pessoais, né? Então a gente vê a indústria de cuidados pessoais crescendo muito e aí a tecnologia está a favor disso também. Acho que a gente vem de um histórico de tecnologia sempre muito associada a alta performance, produção, mas não, a tecnologia, e até mesmo um dos nossos pilares aqui na Lite, a tecnologia é utilizada para cuidar da gente e melhorar ali o nosso dia a dia. Então, acredito que não seja um hype e que aliar os wearables para o nosso dia a dia é uma coisa que fica e vai cada vez mais ter mais destaque ali. O que mudou recentemente em questão de sensores, bateria ou software para tornar os anéis inteligentes mais viáveis nesse momento? Bom, o anel inteligente, ele chega como uma opção que é mais discreta, né, mais confortável dependendo do tipo de atividade que a pessoa tem, né? Então, chega com essa opção até mesmo na questão de monitorar o sono. Então, muitas vezes, quando você está com outro tipo de dispositivo, ele é grande, ele incomoda, não consegue dormir com ele, e o anel traz isso. E aí, quando a gente vê a evolução dos equipamentos, precisão no acompanhamento, né? Acompanhar
cada vez mais outros tipos de sinais vitais e não apenas o básico ali, né, da atividade física, ter mais opções também de relatórios, né? Então, à medida que a inteligência artificial ali vai também entrando muito no nosso dia a dia, tem essa possibilidade de ter relatórios mais robustos, mais detalhados, mais simples de ser entendidos. Mas aí tem a grande questão, que todo esse acompanhamento, eles são indícios, são apenas informações para você levar para o seu médico, e o médico sim dá a avaliação clínica, dá a sugestão de como realmente, né, você tem que proceder com relação à sua saúde. E Amanda, uma dúvida que provavelmente muita gente que está nos ouvindo pode ter: você acha que os anéis inteligentes, eles competem com os relógios ou eles complementam o smartwatch? Eles complementam, porque muitas pessoas, né, às vezes não vai dormir de relógio porque o relógio incomoda, ou a bateria do anel tem esse ponto um pouco mais positivo, ele gasta menos carga, não tem visor, né? Então, a bateria costuma durar um pouco mais do que os de relógio. Então, isso faz com que o anel ele seja um complemento ali de informações para o dia a dia. Tem alguns recursos, né, que acaba, por exemplo, às vezes a pessoa está muito acostumada a ter notificações no relógio, aí percebe que isso dá uma ansiedade, dá alguma coisa que não bate bem ali no dia. Pô, vamos optar então por monitorar os passos, as calorias gastas no dia, né? Não apenas o sono, frequência cardíaca, tudo isso com o anel, porque ele fica ali discreto, confortável, né? Para você também não ter interrupções durante o seu dia. E para quem nunca usou um dispositivo desse tipo, seja um relógio, seja um anel, pode parecer às vezes mais um acessório tecnológico, né? Mas a proposta com certeza vai muito além disso, né? E eu tenho uma curiosidade, né? Tem alguma descoberta ou comportamento que costuma surpreender as pessoas quando elas começam a acompanhar esses dados pela primeira vez? Com certeza é o ciclo do sono, né? Porque primeiro que às vezes a gente deita na cama, dorme e acorda com aquela sensação, nossa, tô cansada, não dormi direito, por que será? E aí quando você passa a monitorar, você tem ali no aplicativo do seu dispositivo qual que foi o ciclo? Quanto tempo você demorou para realmente cair no sono? Quanto tempo você ficou no sono pesado, no sono leve? Tudo isso vai te mostrar o porquê que você está cansado, ou porque você acordou pleníssimo, né, com uma disposição ali sensacional, e às vezes dormiu 6 horas, né, porque você estava num momento de recuperação maior do que do sono leve. Então, com certeza, acho que isso é o grande destaque. Esses dispositivos, eles estão armazenando, sei lá, dezenas, centenas de dados, de métricas diferentes. Mas eu acho que existe uma diferença entre coletar os dados e você conseguir gerar mudanças reais de comportamento, né? O que você vai fazer com aqueles dados? Como que a gente pode transformar todas essas informações em algo realmente útil para o nosso dia a dia? É acompanhar. Acho que no aplicativo, né, quando a gente olha, a gente tem o report, né, você tem ali os dados que estão de fácil leitura e fácil entendimento, né, então você consegue saber que você deu 5.000 passos no dia, você consegue saber como que está a sua frequência cardíaca com uma leitura muito simples, né, através do aplicativo. E aí você vai percebendo os padrões. Óbvio que com o avanço da tecnologia, existem alguns modelos, né, alguns fabricantes que possuem todos esses relatórios e até mesmo notificações de mudanças, né? E essa semana você andou menos do que a semana passada. Não, sua temperatura corporal. Então, o avanço da tecnologia vai trazendo mais elementos ali para você ter uma informação ali em tempo real sobre o que está acontecendo. E eu acho que também, pela primeira vez a gente está pensando assim na questão da saúde preventiva, né? Porque a gente consegue analisar os dados e, como você falou anteriormente, né? Eu acho que é muito importante também deixar aqui bem claro, né? Que antes de tomar qualquer decisão ou
fazer algum tratamento, alguma coisa é muito importante, né? Se consultar com um médico, para que todos os seus dados sejam analisados de forma correta, né? Não você sair interpretando ou jogar em uma inteligência artificial e tirar suas próprias conclusões, né? Não, com certeza. Porque o médico associa as informações, né? Associa com o seu histórico, conhecimento médico é indispensável para qualquer cuidado com a saúde. Existe uma percepção de que os wearables são produtos para atletas ou entusiastas de tecnologia. Hoje, quem mais se beneficia desse tipo de dispositivo? É para todo mundo? Esse também é um outro pilar da LIT. A gente tem como objetivo mesmo oferecer produtos com melhor custo-benefício e de fácil uso. Isso significa que é para popularizar, é para deixar realmente ao alcance de todo mundo, né? Então, não tem limite, não precisa ser alta performance. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas que não são atletas, pessoas assim, nossos pais, nossos avós, eles já estão com uma rotina de ir para academia, eles já possuem ali, né? Então, acaba sendo parâmetro para a gente simplificar e deixar a tecnologia mais intuitiva, não só no uso e também mais acessível financeiramente para que todo mundo possa ter acesso e se cuidar melhor. E os anéis ainda são vistos como produtos de nicho. Você falou da questão de custo. Se você puder dar uma ideia de valores para a gente e o que falta acontecer para que eles se tornem tão populares quanto os relógios. O da LIT a gente vende ele a partir de 349, então é uma tecnologia acessível se comparada com marcas internacionais, com as grandes marcas, né? E eu acho que é informação mesmo, eu acho que um podcast como esse, em que a gente fala dos benefícios, as funcionalidades e mostra que não é algo super, né, difícil de usar ou absurdamente caro, ou até mesmo, igual você citou no começo, o que realmente faz, né? O que eu vou ter de benefício tendo um anel inteligente, né? Porque só a palavra, assim, inteligente, às vezes, ou smart ring, né? Que a expressão em inglês já deixa a pessoa aterrorizada. Então, assim, apresentar realmente as funcionalidades e mostrar que o uso é simples, que a pessoa vai ter monitoramento do sono, vai saber ali como que foi o dia dela, se ela bateu a meta de caminhada, né? Mesmo sem uma prática de esporte específica, a frequência cardíaca se manteve, o nível de estresse se está, né, ali tranquilo, se não deu picos. Então, apresentar essas funções do anel faz com que ali se pulverize, né, a informação. Outro tema que costuma aparecer sempre que falamos de dispositivos conectados é a questão dos dados. Quanto mais sensores usamos no corpo, mais informações pessoais são coletadas. Como que a indústria está lidando com privacidade, segurança e proteção desses dados? Quem que é o dono dessas informações? Bom, cada empresa tem ali a sua política de privacidade, a sua forma de armazenamento. É muito... no nosso caso, a gente pede o consentimento, então fica ali, né, os dados ficam armazenados para a pessoa poder acessar através do aplicativo e seguimos as regras normais ali de segurança mesmo, né, seguindo a Lei de Proteção dos Dados, né, aqui no Brasil. E não tem como eu não perguntar para você sobre inteligência artificial, acho que está girando, todo mundo está falando de IA, então não tem como não perguntar. Mas a gente está vendo a IA chegar tanto nos celulares, nos computadores, nos carros, nos óculos inteligentes. Como que você acredita que ela vai transformar a próxima geração de wearables? Em precisão e agilidade, né? Igual eu falei, você tem hoje a oportunidade de olhar de uma forma intuitiva e rápida, né, o seu histórico, mas você também pode receber um reporte, né? Você vai passar em uma consulta médica, você já faz o download ali de uma análise, né, dos dados para avaliação clínica do médico. Então, cada vez mais a gente vai ter uma agilidade na informação. Acho que a inteligência artificial chega nesse ponto. Enquanto na parte de evolução dos sensores traz a precisão, né, na coleta dos dados, a gente
une isso à inteligência artificial para ter agilidade em informação e às vezes até informação em tempo real, porque ela processa ali o compilado e qualquer desvio, né, do seu comportamento, do seu organismo, ele já te notifica. E pra gente fechar, quando você olha assim para os próximos, não vou falar anos, porque tudo tá mudando tão rápido, então assim, nos próximos meses, qual você acredita que será a próxima grande evolução desses dispositivos vestíveis? O que o anel inteligente ainda não consegue fazer, né? Existe alguma expectativa comum entre os consumidores que essa tecnologia atual ainda não consegue entregar com precisão? Como que você vê aí o futuro? Eu acho que cada vez mais trazer acompanhamentos de sinais vitais ali que ainda precisa de um pouco mais de cuidado, como pressão arterial. Eu acho que a questão também da inteligência artificial, que vai trazer ali mais agilidade, mais notificação. Na prática de esporte, é você trazer ali um pouco mais de detalhes de como o seu organismo, porque hoje a gente tem um gráfico da frequência cardíaca, tem um total de calorias, mas ainda pensando aí em quem busca performance esportiva, tem alguns índices e alguns indicadores que dá para ser aperfeiçoados. Perfeito, Amanda, muito obrigada pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse universo dos anéis inteligentes e dos wearables. Eu acho que foi um papo super interessante para mostrar não só como essa tecnologia funciona, mas também como ela pode evoluir e impactar a nossa rotina nos próximos anos. Muito obrigada e fica o convite para você voltar para a gente conversar mais. Eu adorei. Obrigada pela oportunidade de falar sobre os anéis inteligentes. Eu acredito muito nisso da tecnologia aliada ali a melhorar, aperfeiçoar o nosso dia a dia. E espero que todos tenham gostado. E vamos agora para o Giro de Notícias. Olha que ironia, a Netflix, que ajudou a mudar a forma como a gente consome filmes e séries, agora estuda algo que lembra bastante a velha TV por assinatura. Segundo informações, a plataforma avalia criar canais com programação funcionando 24 horas por dia. E a ideia é ter canais dedicados a temas como ação, comédia e outros gêneros, com conteúdos passando o tempo todo. Se o plano for adiante, quem não gosta de passar vários minutos procurando algo para assistir, pode simplesmente apertar o play e ver o que estiver no ar. E se o seu celular pudesse virar um Kindle quando você quisesse? Essa é a proposta do novo Hisense A10. O aparelho traz uma tela de tinta eletrônica parecida com a dos leitores digitais para oferecer mais conforto durante a leitura. Mas o destaque vai além. Ele conta com uma segunda tela colorida removível que pode ser presa na parte de trás do celular com ímãs, para assistir vídeos, navegar nas redes sociais e usar aplicativos normalmente. Com o chip Snapdragon 8 Gen 3, suporte a 5G e Android 16, o modelo aposta em uma experiência bem diferente da dos smartphones tradicionais. E a disputa pela liderança em inteligência artificial acaba de ganhar um novo capítulo. A Apple processou a OpenAI e acusa a empresa de ter obtido informações confidenciais relacionadas ao desenvolvimento de hardware por meio de ex-funcionários da fabricante do iPhone. O caso envolve profissionais que deixaram a Apple para assumir cargos na OpenAI, que hoje também trabalha em projetos de dispositivos voltados para a inteligência artificial. A empresa responsável pelo ChatGPT nega as acusações, mas a ação mostra como a corrida pela IA está se tornando uma batalha cada vez mais acirrada dentro e fora dos tribunais. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Marcelo Fischer, João Melo e Jaqueline Souza. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Natália Improta e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. E não esquece de votar na gente no Prêmio Best, viu? Até amanhã!